Queridos irmãos, graças a Deus pela vitória de Jesus Cristo, nosso Senhor. Hoje, dia 22 de abril, um privilégio estarmos vivos e estarmos adorando ao nosso Deus. Temos visto as lutas, as dificuldades, as pressões, as preocupações e muitas vezes, mais do que preocupações, de fato, acontecimentos. A nossa oração constante para que o Deus Todo-Poderoso não permita que nada aconteça por acaso na vida dos servos de Deus, mas que na vida dos servos de Deus seja o sobrenatural, o agir sobrenatural de Deus. Lembramos que Jesus é o nosso glorioso bom pastor, aquele que está conosco mesmo quando passamos pelo vale da sombra da morte. Nesta noite, no momento apropriado, o nosso missionário, pastor Roberto Carlos Carmona, será o pregador desta noite. Portanto, prepare o seu coração para ouvir algo especial da parte de Deus, relembrando o Salmo 23, o Senhor é o meu pastor. Quero também pedir aos irmãos e relembrar a todos que estamos nos preparando para o mês de maio, o mês da família, o mês do aniversário da nossa igreja. Sim, no dia 2, primeiro domingo, estaremos celebrando os 61 anos de organização da nossa igreja. Também, neste período, mês de maio, nós estaremos focando um mês especial de oração em favor da família. Fique atento às informações. Continue conosco, que a graça de Deus, a bênção de Deus seja real e se manifeste na sua vida. Abra o seu coração para aquilo que Deus tem para você nesta noite especial. Deus abençoe a todos. Vamos continuar louvando ao Senhor. Aquele que põe fim às minhas guerras é o mesmo que põe limites no
Amém, queridos? Você acredita nisso? Que você não está sozinho? A promessa de Jesus: eis que estou convosco todos os dias. Os adoradores do Senhor creem nisso. Você acredita nisso? Por isso nós, como adoradores, servos do Senhor, nós queremos nos dedicar, servir, exaltar e glorificar esse Deus. Cada vez que eu abrir a minha boca, cada vez que eu olhar na direção de alguém, cada vez que passo a passo eu chegar em algum lugar, seja a tua voz, sejam os teus olhos, seja os teus pés. Cada vez que eu tocar no rosto em pranto, cada vez que eu fizer o que já não se faz, cada vez que o silêncio eu doar a outra face, sejam tuas mãos, seja a tua graça e o teu amor. Eu quero te servir, Eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com minha vida, em tudo te adorar. Mestre, amigo, amado Jesus, este é o meu querer. Cada vez que eu tocar num outro amigo, cada vez que eu fizer o que já não se faz, cada vez que em silêncio eu doar a outra face, serei tuas mãos, vem a tua graça e o teu amor. eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com minha vida, em tudo te adorar. Mestre, amigo, amado Jesus, eu quero servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com minha vida, em tudo te adorar. Mestre, amigo, amado Jesus. Este é o meu querer. Boa noite, irmãos. Mais uma vez um culto numa quarta-feira que fazemos dessa forma pela internet, porque ainda nos encontramos no procedimento de isolamento social. Bem, eu quero dizer a vocês que, particularmente falando, eu não estou me sentindo bem com isso. Eu sinto falta de sair, de me relacionar com as pessoas e de estar nos cultos em nossa igreja para que nós possamos realmente compartilhar face a face daquilo que Deus tem feito em nós e através de nós. Mas nós precisamos entender que somos parte de uma sociedade e eu espero que você esteja conseguindo manter o seu equilíbrio emocional, manter a sua saúde espiritual. Saúde espiritual eu digo no sentido de que nós precisamos manter o nosso desejo e o nosso empenho em buscar conhecer a Deus a cada dia, ainda que estejamos isolados em nossos lares.
Uma coisa que eu vi nesses dias é que, sim, nós estamos em isolamento social, mas nós não estamos sós. Nós precisamos entender que podemos manter contato. Essa própria ferramenta que estamos usando, não é de estar em reuniões virtuais com muitos irmãos nas células, em reuniões virtuais para nossas salas de EBD e esses cultos online. Eu estou aqui na casa, mas eu posso entrar aí no seu lar e levar a você uma palavra. Nós precisamos entender que isto é uma oportunidade que Deus está nos dando. Esta é a oportunidade que nós temos de, no momento em que nós estamos nesse isolamento, nós podemos meditar, refletir na palavra e entender muitas coisas que Deus deseja de nós para este mundo. Bem, falando nesse sentido, eu quero entrar então para a nossa mensagem de hoje. Na mensagem de hoje eu vou compartilhar com vocês exatamente sobre o que tenho refletido acerca da palavra e a nossa ação em relação à palavra. A palavra de Deus tem um foco, tem um alvo, tem um assunto principal. E este assunto tem ficado em segundo plano para muitos pregadores, principalmente os pregadores midiáticos que precisam levantar centenas de milhares de seguidores para se manterem da maneira como estão. Nós precisamos entender que isso não é permitido pelo Espírito Santo. A palavra de Deus não nos foi dada para que nós tenhamos sucesso, como eu já disse. E a palavra de Deus não nos foi dada para que nós a usemos de maneira a mudar o foco da mesma, para que o povo esteja sendo enganado e seguindo uma inverdade. Nós já sabemos que a palavra de Deus é a verdade. E nós temos o verso que diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Por isso, vamos seguir com a nossa mensagem de hoje, onde eu quero ajudá-los a entender a necessidade de um retorno ao foco da palavra. A palavra de Deus possui, desde o seu primeiro livro até o último, inúmeras maneiras de demonstrar o seu foco. Ela faz isso desde o seu primeiro livro até o último livro, desde Gênesis até Apocalipse. Nós temos que entender que Deus não está preocupado em fazer nenhuma outra coisa a não ser nos demonstrar qual é o foco da sua vontade ao nos entregar a palavra. Eu quero ajudá-los num estudo bastante tranquilo, bastante simples, que nos fará entender este foco da palavra. Primeiramente, em termos de início. Tanto o primeiro livro do Antigo Testamento quanto o primeiro livro do Novo Testamento, não o primeiro livro, mas o primeiro assunto do Novo Testamento, trazem uma afirmação. Se você abrir sua Bíblia em Gênesis 1, capítulo 1, e você poderá seguir aqui na tela também os versos que eu estou trazendo, Gênesis capítulo 1, verso 1 vai dizer que no princípio criou Deus. Gênesis 1 está falando do princípio e está falando de uma ação divina. Deus é o ator principal neste capítulo e ele vem dizer que no princípio ele criou. Se nós formos para o primeiro conjunto de livros no Novo Testamento, que são os Evangelhos, nós encontramos ali no Evangelho de João, capítulo 1 também, no verso 1, igualmente Gênesis, nós temos que o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Quando? No princípio. Nós temos aqui então esse paralelo, não é? É um paralelo entre os dois testamentos. O primeiro livro do Antigo Testamento trata de um princípio e de uma ação de Deus no princípio. O primeiro conjunto de livros, chamado Evangelho, e neste caso o Evangelho de João, no primeiro capítulo, verso 1, trata do princípio e também trata de Deus, como Verbo, sendo a encarnação Jesus Cristo. Queridos, isso é maravilhoso. Nós vemos como Deus está nos informando qual é o seu foco na palavra. Ele está nos levando a focar a nossa atenção no que Ele deseja para nós. Agora vamos pensar nos finais. Eu falei que os finais também trazem, até o final da Bíblia, também traz a informação do foco da palavra. Os finais dos dois testamentos,
igualmente aos inícios dos testamentos, também trazem a mesma característica. Vejamos Malaquias, capítulo 4, versos 1 ao 6. Pois eis que vem o dia e arde como fornalha, todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramo. Mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Pisareis os perversos, porque se farão cinzas debaixo das plantas de vossos pés. Naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe prescrevi em Horebe para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias antes que venha o grande dia e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Neste último capítulo do livro de Malaquias, dos versos 1 ao 6, nós temos então a palavra de Deus nos dando informação acerca de um dia quando o Senhor virá. Vejam como o Senhor nos informa. É o dia que o Senhor vem. O Senhor é o foco. E agora nós vamos ver o último livro do Novo Testamento. Sim, eu falei que eles têm o seu paralelismo aqui, e nós vamos ver ali no livro de Apocalipse, capítulo 22, versos 20 e 21. Apocalipse 22, 20 e 21, onde está escrito: aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém, vem Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Neste verso, o Senhor Jesus está dizendo: eu venho. Amados, nós temos um foco na palavra de Deus, e o foco é Jesus, o foco é Deus, o foco é a pessoa daquele que nos criou, nos formou, aquele que nos salvou, aquele que nos sustenta, aquele que permite que nós estejamos vivos neste momento de pandemia. É Deus quem faz isso comigo e com você. Nós estamos diante da sua palavra, e a sua palavra é maravilhosa. Eu fiz esse exercício com vocês, é um exercício simples. O primeiro capítulo do primeiro livro de cada testamento traz a mesma informação. Os últimos versículos do último livro de cada testamento trazem a mesma informação. Deus não fez isso sem propósito. Deus quer que nós entendamos a sua vontade para nós, explícita na palavra. Está explícito que Deus quer nos tratar sobre a sua própria pessoa. Deus quer nos ensinar acerca da sua própria pessoa. A palavra de Deus não tem outra finalidade. Ou seja, o foco da palavra é demonstrar quem Deus é. E quem Deus é? Senhor, Rei, Pai, Pastor, Mestre, Salvador e tantas outras características daquele que é o único. Lembram-se da última pregação do pastor Genivaldo? Ele falou sobre isso. Deus é o único e ele quer exclusividade. Nós precisamos entender esta verdade na palavra de Deus. Assim, em todo o tempo que nos dedicamos a ler, a meditar, refletir, estudar e ensinar as Escrituras, devemos fazê-lo tendo isso em mente. O foco das Escrituras é a pessoa de Deus. Acontece que ao longo da história, a humanidade perdeu esse foco. E quando eu digo humanidade, eu não estou falando apenas daqueles que não conhecem a Jesus. Eu estou falando também de cristãos ao redor do mundo. Milhares ou milhões de cristãos não estão entendendo o foco da palavra de Deus. Muitas pessoas elas buscam de maneira particular conhecer nas Escrituras
o que é feito dos homens. Elas querem olhar para as Escrituras e aprender quem são os homens, o que eles fazem, quais são suas ações, quais são os seus grandes feitos, para que eu possa copiá-los. Esse é um ensino diabólico, meus irmãos. É um ensino que tira totalmente o foco, o nosso foco da palavra de Deus. Ao invés de focarmos na pessoa divina, nós estamos focando na pessoa humana, naquele que é a criatura e não o Criador. Todas as vezes que nós lemos a palavra e nós queremos entender a palavra como sendo algo falando sobre mim, falando do valor que eu tenho, nós estamos tirando o valor de Deus. Eles buscam conhecer suas ações, seus feitos, seus comportamentos ou outra coisa qualquer que indique como os homens vivem desde o início da sua história, esperando aprender qual é a melhor forma de ser delas mesmas, mas falham em conhecer o Deus que transforma esses homens. Eles não percebem que só é possível ser melhor se primeiramente for de Deus. Há muitas pregações e ensinos utilizando a palavra para valorizar a existência e a performance do homem, ao invés de valorizar a ação divina na vida do homem. Eu falei de muitos pregadores midiáticos. Ultimamente surgiu um pregador midiático que tem afirmado se sentir igual a Deus. Sabiam disso? Sim. Existe um pregador midiático, não vou citar nomes aqui, mas ele tem informado as pessoas que ele não se sente inferior a Deus. Porque se Deus o criou, e Deus o salvou, e Deus deu a ele o Espírito Santo, Deus deu a ele poder, então ele é igual a Deus. Ele é até mesmo maior que Jesus, segundo suas palavras, porque ele até fez uma comparação, ele disse, Jesus conseguiu alcançar alguns milhares na sua região. Hoje, com essa ferramenta da internet, eu alcanço centenas de milhares ao redor do mundo. Então ele está até se vangloriando de alcançar mais pessoas que Jesus. Ele não olha para a palavra, ele não se humilha, ele não se apresenta como servo de Jesus. Nós precisamos entender que isso é temeroso. Este mesmo pregador, recentemente, ele afirmou que a Bíblia não é a palavra de Deus e que todos aqueles que a seguem limitam seus próprios poderes dados pelo Espírito Santo. Mas, infelizmente, irmãos, cristãos no mundo todo se atraem por esse tipo de ensino. E eu falo aqui não somente de enganados, aqueles que são enganados, mas também daqueles que conhecem a palavra. Porque segundo Mateus 24, que diz, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, até os próprios eleitos, os cristãos genuínos. Há cristãos genuínos que, por um motivo ou outro, por falta de estudo da palavra, por falta de comprometimento com a verdade, estão seguindo esses ensinos heréticos. Cada vez mais o que vemos é o que eu chamo de evangelho. Nós vemos o evangelho e nós ouvimos cada vez menos o evangelho da salvação. Nós não ouvimos o evangelho da salvação e nós vemos o evangelho, a valorização do homem acima de tudo. O culto ao ego e ao poder tem diminuído o foco das Escrituras. Isso é uma verdade. Isso tem acontecido ao redor do mundo, nós somos testemunhas disso. Existem até denominações inteiras fazendo isso. Mas eu quero trazer aos irmãos uma reflexão num texto, nesse momento, para nós irmos para a finalização da mensagem. O texto é um famoso salmo. Se eu perguntar para os irmãos qual o salmo mais famoso ou qual o salmo que é mais recitado em todo o mundo, os irmãos certamente irão responder que é o Salmo, isso mesmo, 23, não é? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eu quero trazer os irmãos a entender que este foco que nós estamos refletindo aqui, o foco da palavra, que é o Senhor, que são os seus feitos, esse foco está nesse salmo. Esse salmo também tem usado por muitas pessoas para valorizar o homem e não a Deus. Mas vamos ao salmo para entender melhor o que eu quero dizer. O verso 1 diz, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Neste verso, nós não estamos falando
eu não estou falando de mim. Se eu fosse o autor do verso, eu não estaria falando de mim. Eu estou falando do Senhor. Ele demonstra o cuidado, a generosidade e a misericórdia de Deus. Primeiramente, ele afirma: o Senhor é o meu pastor. E porque ele é o meu pastor, nada me faltará. Então, nós precisamos entender essa verdade. Desde o verso 1, nós vamos ver que o Salmo está falando do foco da palavra, o Senhor. Versos 2 e 3, vamos a eles? Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso, refrigera-me a alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Vejam, mais uma vez, estes versos demonstram a capacidade de Deus em saber o que o homem precisa, algumas vezes, muitas vezes, mas vejam que ele finaliza com o verdadeiro porquê de fazer isso. Ele não refrigera a nossa alma, ele não nos leva para junto de águas de descanso, ele não nos faz repousar porque ele nos acha bonitinho, porque ele nos encontrou bonzinhos, fazendo tudo direitinho como deve ser feito, não. Ele faz isso por um motivo, e o motivo está no fim do verso: por amor do seu nome. Por quê? Porque o próprio Deus diz para nós: eu sou o Senhor teu Deus que te criou. Então tudo que ele fizer por nós e para nós e através de nós é para a honra e glória do nome dele. Não é para dizer: olha como você é importante para mim. Não podemos entender dessa maneira. Nós temos que entender o verdadeiro foco da palavra. Verso 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo e o teu bordão e o teu cajado me consolam. Deus aqui faz uma outra afirmação, que ele é sempre presente e sempre cuidadoso. Mais uma vez falando do cuidado, mais uma vez falando da orientação que ele dá. Não é? Nós precisamos ouvir a palavra ou reler a palavra pensando com a mente de Deus. Deus aqui, através do salmista, está afirmando algumas características, algumas verdades sobre ele como o foco da sua palavra. Vamos ao verso 5. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Meus irmãos, este verso é também um verso que tem sido muito usado por alguns pregadores e algumas pessoas que gostam de estudar a palavra por si só, com o foco na sua pessoa, o foco na humanidade e não em Deus. Porque eles entendem que neste verso Deus está lhes dando a possibilidade de vingança com seus inimigos. Mas vamos buscar compreender o aspecto cultural que existe intrínseco nessas palavras, ok? Ele diz que preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Queridos, lembram-se daquele texto onde Jesus diz: eis que estou à porta e bato, quem abrir, eu entrarei. Se alguém abrir, eu entrarei e cearei com ele. Essa é uma prática dos orientais. Os orientais têm essa prática para designar o selo de amizade, o selo de relacionamento íntimo e duradouro. O que Deus está dizendo aqui é que Ele prepara para nós um momento onde nós vamos colocar por terra toda a inimizade que existe das pessoas conosco. E nós vamos ser capazes de cear com essas pessoas. Não é maravilhoso pensar com a mente de Deus? Deus deseja isso de nós. O próprio Jesus disse: se você ama o seu amigo, você não faz nada demais. Ao invés disso, você deveria amar o seu inimigo e ganhá-lo para o Evangelho. A outra parte deste verso que está no final, o meio falo depois, no final diz: o meu cálice transborda. Qual é o sentido do cálice na palavra de Deus, especialmente quando Jesus se reúne com seus discípulos? Então ele compartilha do cálice que é o símbolo do seu sangue. O meu cálice transborda. O cálice de Jesus na Santa Ceia para conosco é para nos mostrar que ele morreu na cruz, verteu o seu sangue e fez isso para nos dar vida e vida em abundância. O que significa abundância? Excesso.
Para que eu preciso de um excesso? A abundância é para que eu possa compartilhar. Então aqui Deus está dizendo que o nosso cálice transborda para que possamos compartilhar com quem? Aqueles da primeira parte do verso. Sim, os nossos inimigos. Essa é a verdade que está nesse verso. Agora vamos para a parte central, que diz ali: unges a minha cabeça com óleo. Outra vez, um engano que muitas pessoas fazem é pensar que esse é o tipo de unção para transferir poder, unção para fazer com que a pessoa seja reconhecida como um profeta, um rei, um líder ou coisa parecida. Não é isso, meus queridos. Nós estamos falando de Deus como nosso pastor. O pastor não é aquele que unge para unge a pessoa para se tornar um rei, para se tornar um profeta ou um sacerdote. Não. O pastor é aquele que unge a cabeça da ovelha para protegê-la. Sim, eu não sei quantos já viram essa ilustração, mas vocês estão vendo aqui a imagem também. Quando o pastor unge a cabeça da ovelha, ele está protegendo essa ovelha. As ovelhas são animais simples e muito assim fáceis, não é, de conduzir e de enganar até. A ovelha está o tempo todo no chão comendo aquele matinho e ela não percebe quando ela chega num arbusto de espinheiro e então ela coloca a sua cabeça ali dentro. Se ela está com a cabeça ungida com óleo, ela não ficará presa, ela poderá escapar com facilidade. Outra finalidade do óleo é: aquele óleo não é um óleo comum, é um óleo misturado com especiarias que espantam moscas. Exatamente isso. As ovelhas que não têm aquele óleo na cabeça quando vão para os pastos, vão para as pradarias, elas ficam vulneráveis ao enxame de moscas que pode causar-lhes doenças nos olhos e nas orelhas. Por isso, o pastor unge a cabeça com óleo. É um símbolo de proteção para nós, em meio às dificuldades que nós encontramos na nossa vida. Não é maravilhoso entender o verso com a mente do Senhor? E agora vamos ao 6º verso. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Oh, amados, neste verso nós temos a palavra explícita, misericórdia. Por que precisamos de misericórdia? Misericórdia, ela é administrada quando alguém não merece alguma coisa. Eu tenho misericórdia dele porque não merece. Então aqui nós estamos vendo o que Deus nos diz. Apesar de você não ser merecedor, bondade e misericórdia é o que eu sempre vou ter contigo. E aí Deus também diz outra coisa: você habitará na minha casa para todo sempre. Queridos, nós não construímos a casa do Senhor. Não somos nós que construímos a nossa habitação no céu. Nós não podemos fazer nada para ganhar um lugarzinho nessa casa. É o Senhor quem faz a casa. Mais uma vez, o foco da palavra de Deus no Salmo 23 é o Senhor. Ele é o construtor, ele é o grande arquiteto daquele lugar que vai nos receber no dia da volta de Jesus, que nós já vimos lá no final de Apocalipse. Bem, finalmente eu quero dizer aos irmãos que o objetivo dessa palavra hoje é de nos exortar. É uma noite de exortação para todos nós, no sentido de nós refletirmos em nossas próprias vidas, as nossas prioridades enquanto filhos de Deus, e como temos olhado para as Escrituras em cada momento que a elas nos dedicamos. É sim uma palavra de exortação, para que nós estejamos firmes e preparados para, no momento em que ouvirmos algumas heresias, não seguirmos porque aquilo nos parece música aos ouvidos. Existem muitas por aí, meus irmãos, e nós vimos em Mateus 24, que até mesmo aqueles que são sérios com o Senhor podem ser enganados. Eu tenho pensado muito nisso, e eu sinto que nesse momento de possibilidade de nós nos aproximarmos mais do Senhor, nós deveríamos deixar com que Ele seja o foco de nossa vida.
Muitos estão tão preocupados com o Covid-19, com as determinações dos governos, das autoridades, que estão se degladiando por diferenças políticas. Irmãos em Cristo se degladiando por diferenças políticas. E se esquecem da maior e mais intensa oração que já foi feita nesta terra. A oração que Jesus fez em João 17, onde ele diz: Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Jesus orou por mim, Jesus orou por você. Jesus orou para que nós sejamos um. Mas nós só poderemos ser um no dia em que nós entendermos o foco da nossa vida na palavra. Vamos pensar juntos um pouco. Se nós não mudarmos o foco, jamais seremos um com o Senhor, e muito menos um com o nosso irmão, a nossa irmã. Se você entende que essa palavra de hoje é para você, se você tem deixado com que o seu foco se desvie da palavra de Deus, então tome essa palavra para o seu coração nessa noite. Ajoelhe-se onde você estiver e ore. Peça perdão a Deus e peça a Deus que abra o seu coração, os seus olhos espirituais, e você possa entender a verdade na palavra. Faça um propósito agora de mudar. Se arrependa desses caminhos em que você tem andado longe da verdade e aprenda a ser um vaso de bênção nas mãos do Senhor. Seja um instrumento do Senhor. E agora eu quero usar uma frase como missionário, como seu missionário. Eu quero usar a frase que nós estamos utilizando para a campanha de missões desse ano. Quando você se dedicar a ser um instrumento do Senhor, faça isso para transformar o mundo com a alegria de Jesus. Sim, quando nós olhamos para a palavra e entendemos que o foco é Jesus, nós entenderemos a sua alegria. Nós entenderemos o seu regozijo por ver um servo seu se humilhando, se arrependendo e seguindo os seus passos. Eu oro sinceramente pedindo a Deus que o abençoe e que te ajude a conduzir a sua vida de forma consciente, tranquila, como disse o pastor Genivaldo no último domingo, apaixonada pelo Senhor e pela sua palavra. Nós vimos hoje a sua palavra, como a sua palavra é fiel à vontade dele, ao foco, que é nos manter entendendo quem ele é e por que nós estamos diante dele. Deus nos abençoe e nos dê uma boa noite de descanso. Amigos, esperamos que esta noite tenha sido algo edificante para a sua vida. Que seja como aquele alimento que alimentou o profeta de Deus, o profeta Elias, que caminhou 40 dias e 40 noites. Vamos continuar junto com este bom e maravilhoso pastor, como diz a palavra, juntos com o Senhor até o final de todos os tempos, ou seja, na casa do Senhor por longos dias e para sempre. Convido você para orarmos juntos. Vamos orar? Curve as suas frontes e oremos ao Senhor. Ó Deus maravilhoso, nosso Pai, obrigado, Jesus, por mais esta oportunidade que temos para relembrar a Tua palavra. Ó Deus, que a mensagem, as músicas, tudo que aconteceu aqui neste lugar, na vida deste meu irmão, desta minha irmã, aí nesta casa, de mais perto, de mais longe, aonde quer que seja, que a tua bênção gloriosa se manifeste poderosamente na vida de cada pessoa desta casa, que nesta casa haja a prosperidade, haja a bênção, acima de tudo haja a harmonia, haja a presença do Senhor. Grande Deus, Senhor, colocamos em tuas mãos a nossa cidade do Guarujá, colocamos em tuas mãos o nosso prefeito, as autoridades constituídas, colocamos o estado de São Paulo, colocamos a pátria brasileira, no nome de Jesus, ó Deus, toma o teu povo em tuas mãos, estende esta bênção a todas as nações da terra, como o Senhor chamou Abraão e disse, sê tu uma bênção para todas as famílias da terra.
terra. Que seja assim, Pai, que o Senhor abençoe aonde uma pessoa estiver ouvindo esta palavra, no nome de Jesus. Continua trabalhando conosco, pois oramos no teu nome, para a tua honra e glória. Amém, Senhor. Amém. Que Deus abençoe, meus amados irmãos. Aguardamos aí boas notícias nos próximos dias. Quem sabe a possibilidade de uma flexibilização para algumas reuniões com um grupo pequeno de pessoas. Aguardemos em oração, com responsabilidade, sabendo que há um Deus nos céus e que Ele nos conduz em todas as coisas. Uma continuação de semana abençoada. Fiquemos juntos, mesmo quando for preciso estarmos separados. Que Deus nos ajude a permanecermos sendo um em Cristo. Deus te abençoe. Até um outro momento. Realmente possa habitar, dominar, controlar. Vamos lá. Edifica em mim uma morada para ti. Um lugar onde teu Espírito possa sempre estar. Quero ser um verdadeiro templo. Ser cheio de tua glória. Ser cheio de tua glória, respirar o teu amor em tua presença. Sou cheio de tua glória, tua vida em mim, minha vida em ti, em tua presença caminho em vitória. Ó soberano, soberano e amado, glorioso, santo, trino Deus. edifica em mim uma morada para ti. Um lugar onde teu Espírito possa sempre estar. Quero ser um verdadeiro templo, Senhor. Ser cheio Ser cheio de